Bom dia! Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje eu tenho um grande desafio aqui, que eu já conto para vocês. Eu vou convidar umas pessoas aqui para a live. Peraí. Se alguém estiver chegando, só um pouquinho. Pronto. Oi. Vilzinha, tenho curiosidade de saber o seu nome, que eu vejo que você está nos acompanhando aí. E da onde que você veio? Como que você começou a seguir a gente? Oi, Lilian, tudo bom? Gente, hoje eu tenho um grande desafio pela frente. Eu vou falar sobre duas forças que elas não estão lá muito boas na minha escala de forças. E como eu não consegui ninguém para falar sobre elas, e agora eu descobri por quê, vou esperar chegar mais gente para dizer por quê. Eu resolvi encarar o desafio e fazer essa live sobre uma perspectiva diferente de uma pessoa que tem as forças mais para baixo. E eu acho que vai ser legal. Vocês vão ver eu bastante olhando para o lado da minha colinha, porque já que elas não são forças habituais minhas, eu tenho algumas coisas que eu estudei sobre elas e tem a minha experiência prática de como elas não funcionam. E também tem um lado que funciona em mim sobre essas forças. Então, vamos ver se chega mais alguém para eu começar. Eu achei uns dados bem interessantes sobre elas. Então, para falar para vocês, as forças são o autocontrole, que é a minha força número 24, e a humildade, que ela tá ali depois do 15 para mim. E eu acho que a gente podia começar falando sobre a força. Peraí, deixa eu só terminar de convidar aqui, que eu acho que eu não convidei todo mundo. Peraí. Se vocês quiserem, também tem uma flechinha lá embaixo. E se acharem que alguém precisa de autocontrole ou humildade e quiser aprender com uma pessoa que não é especialista, podem chamar. Bom, vamos lá, vou começar com vocês, aí o pessoal vai chegando. Oi, Arlete, tudo bem? Hoje você tá num desafio aqui comigo, na verdade vocês vão me ajudar com as duas forças que elas não são muito equilibradas em mim. Então a ideia aqui, gente, só um pouquinho, tá? A ideia aqui é trazer uma outra perspectiva, né? A gente vem trazendo especialistas das suas forças. E aí, agora, a ideia é trazer quem não é especialista e dar uma outra perspectiva. Por que eu tô fazendo isso? Porque a força do autocontrole e da humildade, que são forças que não são muito boas em mim, eu não encontrei ninguém para falar. Bom dia, acho que você é a Márcia, né? Eu não encontrei ninguém para falar sobre elas, daí eu comecei a pesquisar sobre elas. E sabe o que eu descobri? Que a prudência, a humildade e o autocontrole são as forças de menos prevalência nas pessoas. São as forças que menos aparecem lá em cima. Então, oi Regina, tudo bem? Então eu me senti bem até, né? Eu falei, poxa, então tem um monte de gente no mesmo barco. E gente, é incrível. As pessoas que eu falei, tirando aqui, eu acho que duas, a Marina e o Alexandre, talvez alguma outra pessoa, a maioria delas também tem essas forças lá embaixo. E eu tava dando uma olhada ali com os meus alunos, prudência, autocontrole e humildade. Isso aí, Márcia. São as três forças de menos prevalência. Então, nos testes, isso é dado do Seligman e do Peterson, né? Que são os que criaram o teste das forças e fizeram pesquisa. Então, normalmente aparece lá embaixo nas pessoas.
Então, eu acho que a grande dificuldade, né, das pessoas é essa. E quem sou eu para falar sobre uma dificuldade, mas eu acho que a gente aprende muito também quando a gente está falando sobre as nossas dificuldades e quando a gente está expondo as nossas vulnerabilidades. Por isso que eu topei quer dizer, eu me fiz esse desafio e topei. Então vamos falar sobre as duas são virtudes da temperança. A temperança é como a gente gerencia os nossos sentimentos, como que a gente gerencia os nossos hábitos, né, de uma forma equilibrada. Eu tenho uma virtude da temperança lá nas top 5, que é o perdão. Então eu não tô tão mal assim. Mas o autocontrole, a humildade e a prudência, que são as outras 3 da temperança, elas estão abaixo da 15ª. Então, o que seria? Então, vamos falar da humildade. Então, a humildade, e até lendo sobre ela, eu descobri que humildade não era o que eu pensava que era, né? A humildade, na verdade, eu sempre pensava nas pessoas humildes como aquelas pessoas que mais tímidas, mais faziam muito pelos outros, mais generosas, que não falavam muito de si. E na verdade, ela tem um pouco disso, de não falar de si, mas são pessoas super seguras. Na verdade, a humildade, ela é uma força daquela pessoa plena, sabe? Aquela pessoa que não precisa falar para ninguém sobre ela, não precisa falar das suas realizações, aquela pessoa que sabe muito bem os seus pontos fortes e também as suas fraquezas. Márcia, me manda uma mensagem pelo direct que eu te mando o teste, tá? Ele tá disponível em algum artigo nosso, mas não tá aberto assim. Então eu te passo. Então olha que interessante, as pessoas humildes são aquelas que são super seguras de si, aquelas super bem resolvidas, né? Eu conheço meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu entendo como é que eu funciono, mas eu não vou lá mostrar para o mundo, né? Ó, eu sou assim, eu sou a Cíntia, eu faço isso, eu sou muito boa no que eu faço. Elas não têm essa necessidade de se autopromover ou essa necessidade de se mostrar para o mundo. E eu achei super interessante, porque é uma das forças de maior, né? Tá dentro, por isso que eu entendi, porque ela tá dentro da autorregulação, da temperança, porque ela é uma das forças que mais te deixa equilibrado, né? Te traz esse equilíbrio. Eu achei fantástico. E aí, contando um pouco sobre mim, né? Oi, Cirlei, eu tenho um histórico, assim, de autoestima lá embaixo. Então, eu sempre tenho que ficar cuidando com isso. E eu tinha também, na minha história profissional, uma mania de não me expor. Então, eu sempre gostava de trabalhar nos bastidores, de criar coisas, de ficar nos bastidores. Eu jamais faria o que eu tô fazendo agora, que é um vídeo, que é uma live, né? De falar, assim, o que vier na telha, né? E aí, eu comecei a trabalhar isso quando eu comecei a minha faculdade de psicologia. Ou seja, eu passei a minha primeira formação inteira, que era de publicidade, trabalhando com criação, redação publicitária, e naquele mundinho, né, das minhas ideias e tal, e não me mostrava muito. Eu trabalhei com cinema, com vídeo de comercial, trabalhava como produtora, mas jamais eu iria aparecer na frente de uma câmera. E na faculdade de psicologia, eu comecei a me desafiar. O que eu percebi? Eu era uma das mais velhas lá, porque era a minha segunda faculdade. Então, a gente tinha um grupinho das mais velhas. Tirando uma que era mais novinha, o nosso grupinho de 6 amigas, que a gente é amiga até hoje, era tudo mais velha. Então, eu amadureci, né? Com a idade veio o amadurecimento e eu percebi como que eu funcionava. Já que eu estava fazendo psicologia, eu era o meu próprio laboratório. E eu funcionava muito bem quando eu estudava muito sobre o assunto para poder falar. E comecei a me desafiar e fazer as apresentações. Eu e a Ju Amaral, que é minha amigona até hoje, a gente pegou esse desafio para nós. Então, todas as apresentações do grupo, nós acabávamos fazendo. E aí, oi Raquel, oi mãe, Fer, bom dia, Nath. E aí eu comecei nessa busca de me conhecer, né, de conseguir me expor ao outro.
E é claro que dentro de tudo isso, né, o ser humano, ele é movido a palmas, ele tem uma necessidade de reconhecimento do outro incrível. Então, o humilde, né, ou quem usa essa força da humildade equilibrada, não precisa disso. Então, eu vou dizer para vocês, essa força, para mim, ela tá entre a 15ª e a 20ª. Ela é uma força que, para mim, ela não faz falta. Pelo contrário, eu preciso ser menos humilde para conseguir me expor da maneira que eu me exponho, né? Então, hoje, se eu não estiver aqui falando com vocês, principalmente agora na pandemia, eu não tenho o que fazer, né? Se eu só ficar nos bastidores, eu preciso me mostrar. Então, o trabalho que eu faço, eu preciso me mostrar para conseguir cliente, para que as pessoas vejam o que eu faço, né? Agora, eu não uso a parte ruim que a gente vai conversar, né? Da humildade. E nem o excesso, nem a falta, né? Eu acho que eu uso de maneira equilibrada, talvez eu use em alguns momentos de maneira errada, porque eu ainda tenho essa necessidade de aprovação, como a maioria das pessoas, né? Então, a diferença, eu acho que é a seguinte: a humildade, a pessoa tem essa, para quem tá chegando agora, né? A pessoa tem uma certa, ela se conhece, ela se aceita, ela tem, sabe, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, mas ela não tem essa necessidade de mostrar para o mundo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu uso um pouco dessa forma de eu tenho essa necessidade de mostrar para o mundo, né? Me move muito que as pessoas, puxa vida, né? Você conseguiu com isso que você falou, isso me ajudou, isso me move, né? Eu fico super motivada quando eu sei que as pessoas que tá fazendo a diferença na vida delas. E eu não acho isso ruim. Portanto, nessa força eu não vou mexer. Eu não tô fazendo mal para ninguém. Eu não tô fazendo mal para mim, então eu não vou mexer. Então, as forças de caráter também tem isso. Às vezes elas ficam mais para baixo porque você não tem necessidade de mexer nelas. Não precisa, isso não tá te atrapalhando. Então deixa ela lá. Quando você precisar, você vai usar. E eu tive momentos da minha vida em que ela apareceu bem forte, até inclusive algumas pessoas falavam: nossa, como você é humilde, sabe? Só que eu acho que na concepção talvez errada da palavra humildade. Então, vamos chegar no excesso da humildade. O que seria o excesso da humildade? Porque, deixa eu falar para as pessoas que estão chegando agora, que é uma coisa super interessante, que eu resolvi falar sobre as duas forças, a humildade e o autocontrole, que são forças que estão depois da 15ª, porque não veio ninguém para falar. E eu fui, puxa, humildade até dá para entender, a pessoa não quer aparecer e tal. Agora, a força do autocontrole, por quê? E eu fui pesquisar, são as forças que menos aparecem, que estão mais lá embaixo na maioria das pessoas que fazem o teste do VIA. A humildade, o autocontrole e a prudência. São as 3 forças que são da temperança. Então, por isso que eu não encontrei ninguém e resolvi falar sobre essa perspectiva diferente. E aí, a humildade, o excesso da humildade, né, que eu estava falando, é aquela pessoa que acaba não se priorizando, né? Ela acaba colocando o outro muito à frente dela, ela acaba perdendo algumas oportunidades na vida. Então, na verdade, não é a pessoa que se conhece e que está equilibrada, né? É a pessoa que tem medo de se mostrar, que não acha que ela tem potencialidades. Então, é uma coisa diferente, né? E aí, deixa eu até ler. Eu falei para vocês aqui que eu ia ler a live inteira, porque não são minhas forças top 5 e eu preciso aprender também. Então, eu escrevi bastante coisa, algumas coisas eu sei, outras coisas eu preciso consultar. O que ele fala assim? Aqui, autodepreciação, né? A pessoa que se apaga na frente dos outros, que não se coloca. Então, esse seria o excesso da humildade. E a falta da humildade seria a arrogância. Eu não sei se as pessoas que estão me olhando aqui me acham arrogante, que talvez, né,
possa ser a falta de humildade. O foco em si mesmo, ou seja, né, eu quero brilhar e não importa os outros. E aí, nesse ponto, eu acho legal trazer para vocês, assim, que eu sempre fui muito a favor, né, de você trazer sempre várias pessoas junto com você para todo mundo crescer junto, né? A questão da colaboração e tal. Então eu acredito que você pensar em você e pensar no outro, você tá, né? Mesmo que você se exponha, assim, quando eu tô me expondo, você não tá usando de maneira errada ou que não é saudável, né? A humildade. E a outra aqui é só para querer satisfazer as necessidades do ego. Eu tô aqui para me mostrar, porque eu quero elogios, porque eu quero holofotes e para mais nada. Raquel falou aqui, humildade verdadeira não é ser menor que o outro sem saber escutar, se posicionar com sabedoria e amorosidade e aceitando que o outro é e pode oferecer e compreender naquele momento. Oi, Ale, isso, Raquel. Você sabe que o que você falou, saber escutar, é um dos exercícios para desenvolver a humildade. Isso, nesse ponto, eu acredito que eu preciso trabalhar muito. Porque eu gosto, se eu tô numa conversa, eu gosto de me colocar, de me posicionar, né? As ideias vêm ali, talvez por causa da minha ansiedade, eu quero falar. Para desenvolver a humildade, você precisa silenciar, né? Dar oportunidade do outro ouvir. Dar oportunidade do outro falar, de colocar suas ideias, de se sentir importante também. E às vezes, na ansiedade, não de colocar a minha ideia, né? Mas de não perder aquele pensamento, eu acabo me atropelando. A Raquel falou que eu escuto tanto ela, mas eu falo bastante também, né, a Raquel? Eu até tava falando com uma pessoa que é do Nano também, que eu não vou falar o nome aqui esses dias, que eu acabei ligando, porque eu senti que a pessoa não estava bem, conversei com ela, e aí aconteceu que eu fiz a escuta completamente diferente de uma escuta ativa e positiva, né? Eu já fui aconselhando, já fui falando o que tinha acontecido comigo, mas no fim ajudou, né? Às vezes as pessoas precisam de uma pessoa mais ativa assim, então não é que tá errado, mas para desenvolver a humildade, tem essa questão da escuta. A outra questão que eles falam, a Ali falou da autenticidade. Pois é, Ali, eu prefiro trabalhar nessa autenticidade, né? Todos nós temos defeitos, também não dá para ter todas as forças lá em cima, né? A gente dá licença. E todos nós temos que entender, como eu falei na live de ontem com a Lilian, o problema é quando você acaba se prejudicando, a força acaba te prejudicando ou prejudicando quem está ao seu lado. Então, não importa, ela pode estar lá na 23ª, mas ela não está te prejudicando. De repente, ela está lá porque ela é uma força oculta, que a gente chama, que está esquecida, que você não precisou usar, mas ela não está fazendo mal para você nem para o outro. Tá? Então tem isso também, né? Quando a gente faz o teste, olha, nossa, eu preciso aumentar. O que vai acontecer se você aumentar todas as suas forças? Não tem como ficar todas em primeiro lugar, né? Sempre vai ter uma que vai ficar lá embaixo. Então, também ter esse olhar, né? De que nem tudo é ruim. A Cirlei dá muita oportunidade para o outro falar e fala pouco. E eu concordo com a Raquel aqui, que quando você fala são pérolas para o mundo. Eu concordo, Cirlei, tem razão. Então, aqui, eu tava falando da falta, né? Então, daquela arrogância e tal. O que mais que eu tava falando? Deixa eu ver aqui. Deu dicas bem legais. Uma delas era de ouvir. E a outra foi uma coisa que eu tentei, que eu aprendi com o Fernando, que é meu sócio, para quem não conhece. O Fernando, ele falava as coisas e às vezes ele nunca dizia assim, eu fiz isso. Ah, verdade, eu já fiz isso. Ah, eu já fiz esse curso, já falei isso. Pois é, lembra que eu falei isso para você? Ele nunca falava isso. A gente conversava com ele e ele ouvia pleno e falava uma outra coisa, mas nunca trazendo para ele, né? Nunca dizendo que ele, mesmo que ele tivesse feito.
concordando e validando, por isso que ele era, coitado, não morreu, ele tá lá em Luxemburgo, mas no momento que ele tava aqui do meu lado, ele era um super sócio, porque era uma delícia falar com ele, né? As pessoas, até na live que o Reinaldo fez com a Raquel, que tá aqui, quem quiser assistir no canal dela, Raquel Guiotti, Coach Infantil, ele falou das 5 linguagens do amor, né? Eu acho que uma delas que ele disse é de você validar a pessoa, fazer pela pessoa, né? E o Fernando era assim. Era, coitado de novo. Fer, quando estiver assistindo aqui, me desculpe. E aí E eu falei, eu queria aprender com você, né? Porque às vezes. Oi, Ivan, tudo bem? Porque às vezes as pessoas. E ele escutava, né, Ali? Eu sei que você se aconselhou bastante com ele. Às vezes as pessoas falavam alguma coisa, ficavam, nossa, eu fiz isso, nossa, eu também participei, ai, que legal. Daí a pessoa dá uma ideia e fala assim, puxa, ontem, semana passada, eu tava pensando nisso. Quer dizer, se corta a empolgação da pessoa, né? Porque você tá falando de você, você tá se colocando. E eu tenho esse problema, que muitas vezes não é um problema, mas às vezes é. Então, nesse ponto, eu acredito que eu preciso melhorar. E aí eu fiz esse exercício que eu vou falar para vocês aqui, que é super legal, que era um exercício de você ficar uma semana sem falar das suas realizações para ninguém. Uma semana, sem falar de seus pontos fortes, suas realizações, sobre você, né? Se colocando assim como importante. E eu fiz esse exercício e sempre pedia para o Fernando me policiar. Então, quando eu achava que estava me prejudicando isso, eu pedia ajuda para alguém. Esse também é uma outra forma de você desenvolver a humildade. Você pedir ajuda para alguém que você considera um role model, né, um modelo, e pedir para essa pessoa, olha, eu quero muito aprender, eu quero que você seja meu apoio. Quando eu estiver falando isso, você vai me falar? A pessoa humilde não vai te falar, mas só o fato de você se comprometer com ela, você vai se policiar quando você estiver pelo menos na frente dela. Cris, tudo bem? Você sabe que eu descobri que era você, Cris. Eu fiquei te chamando de Ana. Depois que eu descobri quem você era, eu falei, quem que é essa Ana do CIP que aparece sempre aqui? Não tinha nenhuma Ana lá. Depois que eu vi que era você, viu? Ai, gente. E aí, deixa eu ver a hora, porque eu vou falar sobre duas hoje, né? Eu acho que tá dando a nossa hora da humildade. Deixa eu ver se tem mais um ponto. Façam as perguntas aí. Ver se tem mais um ponto aqui legal. As pessoas mais humildes, olha só, que a gente pensa que humildezinho, né? Eu já vejo a imagem, antes, né? Vinha a imagem do humilde, aquele velhinho sem recursos, sábio, na rua. Gente, é a imagem, né? Que vinha na minha cabeça. E na verdade, a pessoa humilde tem uma autoestima lá em cima, porque ela não precisa provar nada para ninguém, porque ela se basta, ela se conhece, ela se aceita. Tem uma autovisão positiva sobre si, né? Por isso da autoestima. Tem maior gratidão, maior perdão, maior espiritualidade e mais saúde. Olha só, por isso que eu digo, é a força da plenitude, gente. Vamos lá desenvolver essa humildade. E como eu falei para vocês, nesse momento, ó, a Raquel também tinha a imagem do velhinho, né? A primeira imagem que vem na cabeça. Como eu falei para vocês, nesse momento eu não quero que a minha força da humildade esteja lá em cima, porque eu quero estar aqui, né? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de falar para outras pessoas, também gosto de dar oportunidade que outros venham falar aqui, mas eu não quero. Então, enquanto não estiver me fazendo mal, eu não vou desenvolver. Agora, eu posso usar dessas dicas que são de escutar mais, de não falar tanto de mim, e deixar o outro falar dele. Eu posso usar dessas dicas quando eu achar que aquilo tá me atrapalhando nos meus relacionamentos, porque tem outro dado. As pessoas humildes, elas são as que se relacionam melhor com os outros, porque todo mundo gosta, né, de alguém que te valoriza, que te valida, que não fica falando de si, que não é arrogante. A Raquel acha que é a cultura, que o povo acha isso. Eu preciso dissipar esse conhecimento.
Legal. Não, eu fiquei encantada, gente. Eu tô encantada com as forças, assim, eu nunca tinha estudado cada uma delas assim tão a fundo. E você começa a descobrir coisas sobre elas que você nem imaginava, né? Então agora eu vou mudar para a força do autocontrole. Essa sim eu tenho problema, que é a minha força top 24, que é a força que tá lá embaixo. E como eu falei aí no início, no meio, vou falar de novo, porque esse dado é super importante para quem chegou agora. A prudência, o autocontrole e a humildade são as forças que menos aparecem no ranking top das pessoas, que mais aparecem lá embaixo, tá? Então, por isso que ninguém resolveu vir falar aqui, porque são raras as pessoas que têm essas forças top. Quem estiver assistindo aí, tiver essas forças entre top 5, me fale, tá? A prudência veio a Marina falar. E o engraçado é que quando a pessoa tem uma dessas lá em cima, quase todas são lá em cima. Também tem isso. A Marina tem a prudência, tem o autocontrole, eu não sei da humildade, mas eu sei que ela tem essas duas. Autocontrole é o calcanhar de Aquiles. Pois é. Então, o autocontrole, ele também é uma virtude da temperança, né? Que é de regular as nossas emoções, os nossos hábitos, de gerenciar bem, de forma equilibrada, tudo isso. E aqui, ó, eu vou ler, tá? Administro meus sentimentos e ações e sou disciplinado e tenho autocontrole. Então, em relação às minhas emoções e sentimentos, eu acredito que eu já melhorei muito e eu consigo gerenciar bem. Verdade, Lilia, a prudência é tua quinta. Você falou ontem, né? Eu acredito que na parte emocional eu consigo gerenciar bem. Embora eu já fui uma pessoa muito impulsiva, eu já fui uma pessoa... E tem momentos da minha vida que eu ainda sou, que eu saio do meu controle. Mas no natural, assim, no normal, eu consigo gerenciar bem essa parte. Agora, em relação aos hábitos, gente, desculpa a palavrão, eu sou uma merda, né? Para colocar, e eu falo sobre isso, às vezes eu me culpo que eu falo sobre isso e não consigo. Só que aí eu fui tentar entender um pouco mais sobre isso, né? Que é uma das coisas que a gente falou aqui. Eu não tenho essa força fraca em todas as áreas da minha vida. Porque autocontrole também tem a ver com disciplina, com você se propor a fazer uma coisa e fazer, né? Se colocar um objetivo e fazer, ir até o final. E no trabalho, eu acho que eu consegui trabalhar a autorregulação e consegui fazer isso. Senão eu não estava aqui todo dia às 8h30 da manhã falando com vocês. Então, nem fale, Ali. Tem que trabalhar muito a autocompaixão. E eu tenho trabalhado. E aí... isso é uma das ferramentas para usar aí para se ter autocontrole, Ali. Obrigada por ter colocado. Então, assim, eu tinha essa visão de que eu era, né, tudo que eu me colocava para fazer, eu não fazia direito, eu não tinha disciplina. Deixa eu só tomar uma água, que hoje eu tô sozinha, tá? Água com limão, ó, faz parte dos meus exercícios de autocontrole. Então, eu me propunha a fazer e não fazia, eu achava, eu me enxergava dessa forma, né? Autodepreciação, sempre, né? Autoestima lá embaixo, sempre olhava para o negativo. É claro que a psicologia positiva me trouxe uma bagagem, né, de conhecimento e de prática que me ajudou muito nesse aspecto, né? Eu não estaria aqui, como eu falei para vocês, hoje falando, se eu não tivesse evoluído. Então, a gente, trabalhando o autoconhecimento, a gente melhora. Agora, ainda pega na questão de dieta, né? É isso. E aí, eu dei uma engordada boa, assim, estou conseguindo manter na quarentena, isso é bom, porque tem muita gente que eu tô sabendo que tá engordando, eu tô continuando fazendo o exercício, por exemplo. Eu sou regulada no exercício, eu faço todos os dias. Então, eu consegui aos pouquinhos colocar autorregulação na minha vida. E na dieta, não. Daí, o que eu descobri, assim, né, me avaliando? Primeiro que eu não priorizava isso. Aquela questão que a gente fala dentro da psicologia positiva. Para onde você direciona o teu foco, a tua energia, é o que cresce.
se eu tô direcionando o meu foco muito pro profissional, que é o que eu tô fazendo agora, é o que vai crescer, né? Se eu não tô direcionando o meu foco para minha saúde física, não vai crescer. Então, a prática de mindfulness e de exercícios eu já consegui. Alimentação, eu sou taurina, gente. Taurino gosta de comer, gosta de uma boa comida. Eu não sou muito do doce, mas eu sou do carboidrato. Então, só que eu não olhei para isso como prioridade para minha vida, né? Eu tenho que confessar. Na verdade, a autorregulação, ela está muito ligada com você estabelecer objetivos que tenham a ver com os seus princípios, com os seus valores, e que você veja por que aquilo é importante mesmo para você, né? Então, senão você não vai se mobilizar a fazer, não é uma coisa natural, você precisa estar animada. Então, por que eu venho todo dia aqui? Porque eu fico feliz de falar sobre o que eu gosto, porque eu fico feliz de ver as pessoas aqui, porque eu fico feliz de receber os convidados, e que eu fico feliz também quando falam que, puxa, né, deu um clique, deu um insight aqui, eu quero fazer teu curso, eu fico feliz com tudo. Isso me motiva, isso me mobiliza. E eu preciso entender o que os resultados do que eu quero me disciplinar, do hábito que eu quero mudar, o que isso vai fazer comigo, né? Então, por que isso é importante para mim? Você quer emagrecer por quê? Para ficar magra? Isso não é motivo, isso não vai te mobilizar. Para ter mais saúde? Isso não vai te mobilizar. Talvez para ter mais energia para lidar com os meus filhos, isso já é uma coisa que vai me mobilizar. Talvez para me olhar lá na frente e falar assim, puxa, consegui, né? Movida à realização, porque a realização é uma das coisas que a psicologia positiva diz, né? Que traz o bem-estar. Isso pode me mobilizar. A outra questão do autocontrole. Eu tô fazendo só relacionado ao meu desafio, que é a dieta, tá, gente? Se vocês podem colocar isso como desafio para qualquer hábito que vocês queiram mudar, ou qualquer coisa que vocês queiram, inclusive para as emoções. E podem também colocar aqui no chat qual é o desafio de vocês pra gente tentar se ajudar, porque essa live aí eu tô no escuro, tá? Vocês podem ir, que nem a Ali deu a dica ali da autocompaixão, né? Então, eu tenho um problema que é a de ansiedade, uma ansiedade muito grande, né? Isso desde pequeno. Em alguns momentos, a ansiedade ela é boa, ela me ajuda muito, porque ela me mobiliza a fazer coisas, mas em muitos momentos a ansiedade me atrapalha muito na minha vida. E eu não tomo remédio para ansiedade, eu não tomo remédio para emagrecer, eu nunca tomei remédio para, né? Eu vejo que tem bastante amiga minha que toma, assim, normal, tomando umas boletas aí e acham assim super normal. E eu não acho, né? Eu tomo, quando eu tomo, eu gosto de tomar homeopatia e não sou adepta, né? E eu acredito muito que a gente tem que ser regular. E tem, óbvio, que tem gente que precisa. Eu não tô dizendo, gente, que não é para tomar remédio, tem gente que precisa tomar remédio, tá? Mas eu tô dizendo que eu prefiro encontrar uma forma de fazer isso sem remédio, né? Até onde eu conseguir. Aí, olha que interessante aqui. A autorregulação é a força da eficácia. As pessoas com autorregulação, provavelmente elas vão alcançar o objetivo que elas colocaram. Então, quem tem essa força lá em cima, gente, provavelmente a apreciação da beleza desse ali. Eu, Seiva, depois daquela nossa conversa, eu pensei nisso, sabia? Depois, não precisa contar a conversa aqui, mas eu pensei que essa força fosse a tua primeira, da apreciação da beleza. Então, as pessoas com maior autorregulação, elas têm mais eficácia. Então, você pode colocar qualquer objetivo que provavelmente você vai atingir, né? Porque você sabe por que você quer fazer aquilo, você já sabe o caminho para fazer aquilo, você é disciplinado e você vai conseguir. A outra coisa aqui, frente às adversidades, elas são as pessoas com mais resiliência, que mais controlam as suas emoções, que menos sofrem. Então, são as pessoas que eu falei, é que nem a humildade, as forças da temperança são as forças da plenitude para mim. Isso eu não li em nenhum lugar, mas é o que eu tô chegando à conclusão. Agora, olha que interessante. Em excesso,
ela pode causar exaustão. É que nem um músculo. Então, se você usa demais aquele músculo na academia, você não causa exaustão, você não fica com dor, ou ele não dá aquela, não é atrofia, é distrofia, aquela quando incha. Não acontece isso, às vezes você tem inchaço, tem não sei o que, tem problema, fica com dor, vai no médico, fica alguns dias sem poder fazer exercício, né? Então, quando usado em excesso, ela também é problemática, como qualquer outra força. E a tendência de quem tem o autocontrole é usar em excesso. Olha só que engraçado. A tendência é que a pessoa fique um pouco obsessiva pelas metas que ela quer. E ela usa em excesso só ponto de prejudicar. Então, o autocontrole ele é descrito como um músculo. Se eu uso demais, eu acabo expandindo muito, eu acabo ficando muito obcecado por aquilo, e se eu uso de menos, eu atrofio o músculo. Olha que interessante. E aí as pessoas, então, o perigo de quem tem o autocontrole lá na Top One é que quer fazer tudo certinho, tudo direito, disciplinado em tudo, nada pode fugir do lugar do controle, sabe? Não sai da rotina. Eu não sei, eu até vou ver, que talvez quem tem a força do autocontrole tenha criatividade lá embaixo. Não sei. É uma ideia que eu pensei. Porque quando você tem a criatividade, você sai sempre da rotina. Você quer ver coisas novas, você quer fazer de formas diferentes. Dificilmente você faz da mesma maneira, do mesmo horário, né? Porque você quer experimentar. Curiosidade também. E talvez, isso é uma hipótese, que talvez eu até vou testar, ou vou dar uma olhada nos resultados lá no pessoal que fez o teste, tenha a ver, tá? Se vocês tiverem aí o autocontrole em cima, vejam onde está a tua criatividade. Então, o que mais que ele fala aqui? Menos propensão à ansiedade e depressão, óbvio, né? Maior autoestima, menos problemas físicos e psicológicos. Por quê? Porque ela tem o autocontrole das emoções, dos hábitos e do físico, né? Então, é óbvio que ela vai ser uma pessoa mais saudável emocionalmente e psicologicamente. Então, aqui, voltando a falar sobre o excesso, né? O excesso causa essa exaustão, que eu falei, a obsessão, limita o desempenho de tanto esforço que eu faço para aquilo acontecer, o meu desempenho fica afetado. Eu entro em exaustão, né? Eu acabo não desempenhando do jeito que eu quero com o tempo, aquilo que eu falei do excesso. E a falta, gente, é a completa desregulação emocional, né? Aquela pessoa que a gente chama o bipolar. Uma hora tá aqui, outra hora tá ali, não sabe lidar com as emoções, dentro da dieta efeito sanfona. Então, eu acho que eu até não tô tão mal, porque eu não tô no efeito sanfona. Tô mantendo meu peso, né? Eu só não consegui entrar numa dieta ainda. Impulsividade também, falta de foco nas coisas ou de disciplina. Então, a autorregulação é importante. Tocou o telefone aqui, como é que tá o som agora aí? Porque ele tende a baixar quando toca o telefone. Obrigada, Van! Bom, se ninguém falar nada, eu vou seguir, tá? Então, pra gente ter a autorregulação, a gente precisa, talvez, focar em uma coisa só, enfim. Eu vou falar um pouco do que eu tava falando antes, né? Que eu também tenho essa mania de começar a viajar, falo uma coisa aqui, uma coisa pega o gancho aqui. Então, se eu me perdi aqui no meio, gente, vocês me falem, tá? O que eu tava falando antes, que talvez eu não chegue lá agora. Porque agora eu vou tentar completar aquilo que eu tava falando. Então, como é que funciona em mim, né? Que eu trouxe essa questão do problema. Então, analisando, né? Do jeito que eu analisava essa força de forma catastrófica, eu achava que eu não tinha de jeito nenhum a força, né? Não consigo, não sou disciplinada, né? No fim, eu percebi que sim, consigo em várias áreas da vida, mas nessa, não, específica, né? Do corpo, do físico. E aí, obrigada, Ali. Beijo.
E aí a Ali trouxe aqui, até ia trazer a questão da autocompaixão, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é a autocompaixão, né? É não querer ser a super mulher maravilha em todas as áreas da vida, porque às vezes a gente não. Às vezes não, a gente nunca dá conta, né? A gente precisa escolher algumas áreas, priorizar algumas áreas em alguns momentos. E eu priorizei o trabalho e minha família. E, então, assim, e tem que ir devagar, né? Não dá para ser super o tempo todo, mas tem que ir devagar. Então eu tenho trabalhado, né? Até a Ali falou da autocompaixão, foi um dos trabalhos que ela fez com ela, né? No trabalho final do CIP. Isso, Ali. Trabalho lindo que ela fez com ela mesma, né? De autodesenvolvimento. E eu acho que isso é uma coisa assim fundamental, da gente se olhar todo dia no espelho, da gente se perdoar, da gente se abraçar, da gente se amar. E isso nos ajuda muito. Depois eu quero até conversar com você, Ali. Então, como eu me descrevi aqui para vocês, né, gente? Se eu tivesse isso o tempo todo, né, essa coisa da baixa autoestima, da necessidade de aprovação, do problema com autocontrole, seria patológico. Como isso aparece de vez em quando na minha vida, não é patológico, mas são coisas que eu preciso lidar. Assim como talvez você precise lidar com as suas questões. E a autocompaixão é uma prática que eu tô colocando na minha vida através do mindfulness. E tenho mindfulness voltado para a autocompaixão e tá me ajudando, né? O mindfulness é um processo que é um progresso, contínuo, lento. Eu faço, daí eu paro, faço, demorei para entrar no ritmo, daí entrei. Aí quando você para, que nem o exercício, você para, daí você, daí você sai do ritmo, aí você volta. Então eu tô há alguns meses aí praticando todos os dias e eu tenho visto que tá me ajudando, né? A outra questão que eu acho que ajuda a desenvolver a autocompaixão, já tô na autocompaixão aqui, a autorregulação. Para quem tem esse problema de disciplina com algumas coisas, a psicologia positiva fala em a gente criar rituais, em vez de a gente criar. A gente não precisa de disciplina, a gente precisa criar rituais que deixem aquilo que a gente quer fazer meio pronto para facilitar a nossa vida. Então, os rituais é escolher os mesmos horários, por exemplo, de exercício, deixar tudo pronto para o que você quer fazer. Então, se você, em relação ao exercício, deixa lá a tua roupinha de manhã separadinha já, né, com tênis, com meia, com roupa de ginástica, para você só sair da cama e, né, colocar e daí. Porque a gente tem, o nosso cérebro tem alguns segundos, se não me engano, que é 20 segundos, que ele desiste. Então, se eu acordo e eu deixo passar 20 segundos, eu vou olhar para o frio, eu vou olhar para preguiça, para o sono e não vou fazer o meu exercício. Então, nisso já me regulei. Eu acordo bem cedo e eu faço, né, a prática de mindfulness, o exercício. E aí eu acho que eu já regulei através do ritual, né? Eu não deixo esse tempo pro cérebro. Esses dias estava um pouco mais friozinho e eu fiquei com essa preguiça, não coloquei de propósito, a gente se boicota. Um dia antes eu nem coloquei a minha roupa do lado para eu trocar. Então eu já tava, né, planejando aquilo, na verdade. E daí chegou de manhã e falou: eu vou, não vou, né? Deu aquela preguicinha. Então você tem que cuidar com esses 20 segundos que o teu cérebro desiste do que você tinha se proposto a fazer. Em relação à alimentação, mesma coisa, que é o que eu não faço. Vai lá, programe teu cardápio da semana. Eu sou super desorganizada para alimentação. Eu decido o que eu vou comer no dia. Minha mãe que tá aí vai se desesperar com o que eu falo aqui, porque ela se preocupa horrores com comida aqui em casa. Eu não sei cozinhar muito bem, tô aprendendo, até esse tempo tá sendo bom para eu ficar um pouco mais independente assim em relação à cozinha. Cozinho, eu gosto de cozinhar sim, quando eu tenho tempo de cozinhar, e eu faço uns pratos legais, mas o arroz com feijão do dia a dia não sei. Então eu preciso criar rituais, eu preciso criar cardápios, eu preciso deixar as receitas prontinhas do que eu vou fazer.
Eu preciso fazer isso, né? Mas eu preciso entender se isso é prioridade ou não, porque isso vai me levar tempo, né? Isso vai tomar um tempo até se tornar um hábito. Isso vai me tomar energia, não é um hábito, então não é fácil. E aí eu fico brigando com esses pensamentos de que, putz, né, vou ter que fazer isso. Ah, vou ter que olhar para isso agora. Ah, meu Deus. A avó vai me falar umas dicas. Então pode dar, eu tô aqui para isso, para ser ajudada também. Aí eu já fico com preguiça, então aqueles 20 segundos do cérebro, meu filho, nem acontece, né? Eu não dou essa oportunidade para eu, opa, né, vou agora fazer isso. Então, várias áreas da nossa vida, assim, nem todas são perfeitas, e as que não são, a gente precisa olhar para elas, mas a gente precisa entender se a gente quer olhar, né? E se a gente quer olhar, a gente começa a fazer alguma coisa. Eu vou fazer um compromisso aqui, ai, socorro, mas eu acho que eu vou fazer um compromisso com vocês de relatar o meu progresso aí nessa questão da dieta. Eu vou pensar em algum objetivo e vou falando para vocês aqui. Eu tô fazendo algumas mudanças, tá? Não é que eu não esteja, e eu já fiz muita mudança em relação à alimentação durante a minha vida, já fiz dieta, já tive um corpão, então eu já passei por isso, e isso é legal também, né? E quando você passou já por aquilo, quando o teu cérebro já sabe o caminho, você já fez isso, Cíntia. Então buscar essa fórmula do sucesso que a gente chama no coaching, né? O que eu fiz naquela época para conseguir fazer aquela dieta? O que eu fiz naquela época para eu conseguir emagrecer? Eu tenho a fórmula, eu sei o que eu fiz. E a outra questão que ajuda na autorregulação também é você usar uma força tua, isso no desenvolvimento de qualquer força, né? Eu vou usar uma força minha para poder desenvolver o que eu preciso, né? Então, se eu preciso ter disciplina e não tô tendo, que força que eu posso usar, que tá lá em cima, para eu ter essa disciplina? Então, uma época eu fiz um cardápio, uma cartolina, assim, todo colorido, tudo bonitinho. Oi, Hélio, tudo bem? Ó, mãe, o Hélio Abreu tá aqui, minha mãe tá aqui. E fiz de uma forma super legal que me, assim, com pontos, né? Opa, consegui, só fazer um check ali, consegui. É incrível que quando você coloca ali as tuas metas e vai dizendo, né? Esse dia deu certo, esse dia deu certo, esse dia deu certo. Só por isso você já se motiva. Então, essa força da criatividade, de fazer uma coisa mais bonitinha, talvez mais um quadro mais criativo, vai me ajudar porque já me ajudou uma vez. Eu só não tô priorizando. Não é que eu não sei como faz. Eu já fiz várias dietas na minha vida, já sei como comer, já sei o que comer, né? É ser vergonhice mesmo. Então, para quem está chegando agora, a gente está falando de uma força que é a força da autorregulação, que nos ajuda a regular os nossos hábitos, a gerenciar nossos hábitos e as nossas emoções. Hélio, você me enviou uma solicitação de vídeo. Tchau, Ali. Beijo. E aí, dentro do VIA, eu encontrei um material bem legal sobre as forças desviantes, né? Que é o que a gente chama de quando elas estão em excesso, em escassez e tal. E dentro desse documento, tudo bem, Hélio, tem algumas dicas, né? Além dessas que eu te falei, de desenvolver autocompaixão, de criar rituais. Vamos pensar numa coisa que não seja dieta para tentar atingir, né, algumas outras pessoas aqui. Vamos pensar na autorregulação emocional, né? O que você pode fazer para autorregulação emocional? Então, dentro das emoções, você pode praticar o mindfulness. Então, respira, né, antes de colocar para fora. Eu faço muito isso, até na live que eu fiz com o Henrique Bueno lá, eu falei que às vezes eu me tranco no quarto para não gritar com as crianças aqui, porque eu preciso do meu tempo para respirar, e às vezes acontece, né, gente? A gente explode. Então, autorregulação das emoções, respirar, perceber o que você está sentindo. A gente não aprendeu sobre as emoções quando a gente era pequeno. A gente está aprendendo na marra agora, quando adultos. E eu acho que a melhor forma de você aprender sobre elas é você percebê-las, né? Quando a emoção vem,
antes de tomar qualquer atitude, você respirar, você tentar entender, por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá aqui, né? E faça esse exercício, que se você não conseguir fazer, também não se culpe. Muita autocompaixão, ele já foi embora aí, né, que ela falou, tudo bem, se perdoe, ok, mas só de você estar atenta a isso, na próxima vez você já vai olhar com um olhar diferente, né? O problema é quando você não tá nem aí, mas se você tá querendo mudar e tá tendo esse olhar, para você adquirir um hábito vai demorar um pouco mais mesmo, mas vai conseguir. A outra questão que eles falam, assim, é de se colocar, bom, dentro da autorregulação das emoções, o autoconhecimento, né? Se conhecer, praticar perdão, gratidão, compaixão, se observar, aprender com os erros, aprender com os acertos, usar as nossas forças. E agora, dentro de metas específicas, assim, que você queira atingir na vida, isso é uma prática básica do coaching, que é estabeleça pequenas metas. Não vai querer colocar lá uma coisa gigante para você conseguir, porque vai ser difícil. Você não está acostumado já, por exemplo, a tomar água. Água eu tomo bastante, só estou tomando com limão agora. Eu não tomo água, faz de conta. Aí eu coloco para mim uma meta que eu tenho que tomar 3 litros de água, porque me falaram que 3 litros de água é o ideal. Se eu não tomo água, tá? Eu tomo meio copo, assim, olha lá, por dia, depois eu tomo suco, tomo não sei o que. O que vai acontecer com uma meta estrondosa de 3 litros de água por dia? Provavelmente eu não vou conseguir tomar esses 3 litros. Provavelmente eu vou me sentir frustrada que eu não consegui tomar e provavelmente eu não vou conseguir levar esse desafio adiante. Então, metas menores, né? Para que a gente consiga saborear o resultado do alcance dessas metas e se motivar para conseguir seguir adiante. Só que quando a gente pensa, né? Puxa, mas se eu começar devagarinho, isso às vezes em relação à dieta passa pela minha cabeça. Se eu começar devagarinho, comendo uma maçã, ou pondo limão na água, porra, quando que eu vou conseguir, né? Se você não começar, você não vai conseguir nunca. E o devagarinho é assim, progressivamente. Você vai hoje, essa semana faça isso, semana que vem já insira uma outra coisa. É assim, né? Não dá para querer mudar uma vida de hábitos errados numa semana, né? Aí você vai recorrer àquelas dietas loucas lá, malucas, de emagrecer 10 quilos no mês, em 2 meses, com a dieta da sopa, do não sei o que, porque você quer emagrecer rápido, e daí você vai ganhar rápido de novo. Para falar sobre isso, que o esquema não é dieta aqui, é só um problema que eu tenho, tem o canal da Luciana Grande, que é um movimento Change. Luciana Grande, que veio falar aqui sobre humor, e ela fala muito bem sobre isso, se vocês quiserem, sigam ela lá. Então, a outra coisa, criar rotinas, criar rituais, estabelecer pequenas metas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se inspirar nos outros, né? Os outros têm tantas coisas boas que podem nos ensinar. Vamos nos inspirar nos outros, vamos ver o que eles têm a nos ensinar. Pegar role models, né? Como eu disse da questão da humildade lá. Então, vamos nos inspirar nos outros. Deixa eu ver aqui só a hora, gente, que eu acho que eu tô me perdendo no tempo. Bom, então, eu acho que, assim, o que a gente tem que tirar dessa live, que a gente tem, às vezes, determinadas forças que não estão, né, resumindo tudo, que não estão lá em cima, mas que não estão te prejudicando, como no caso que eu falei para vocês da humildade, no meu caso. Você precisa olhar e desenvolver as forças, porque ou porque elas te prejudicam ou prejudicam o outro, ou porque naquele momento você vai precisar delas, né? Não tem como ter todas lá em cima. Criar maneiras de trabalhar com isso, se observar para conseguir ver o que realmente, né, isso te impede o que impede de você desenvolver essa força. Não achar que porque você não tem essa força numa área da tua vida, que todas as áreas não têm. Pegar os modelos de sucesso, por exemplo, se a autorregulação para mim funciona
aqui, eu vindo todo dia às 8h30 da manhã falar com vocês. Então, o que eu faço, o que acontece para que funcione no meu caso da dieta, por exemplo, né? Qual que é o meu modelo? Qual que é a minha fórmula? E aí, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo e muito mais do que eu queria para vocês. Achei que eu nem ia conseguir falar sobre isso. E foi muito bom, porque quando a gente fala de uma dificuldade nossa, a gente se escuta. E quando a gente se escuta, a gente aprende muito. Às vezes a gente só precisa se escutar. E eu precisava me escutar falando isso. Então, me ajudou. Espero que tenha ajudado alguém aí também. E aí, para terminar essa live, eu vou falar da live do Henrique Bueno e do Eneldo Lon, que é amanhã. Amanhã eu vou fazer outro pupurri, mas vai ser o Eneldo às 8h30 e o Henrique às 9h. O Eneldo vem falar sobre trabalho em equipe, ele é sócio do Henrique Bueno lá no Roubim. E o Henrique vem falar sobre a força do amor. E vai ser bem legal. Daí na segunda-feira nós temos o Paulo Campos com a força da liderança. O Paulo Campos é o autor do livro A Estreia do Líder. E na terça-feira, quem está acompanhando as lives vai tentar adivinhar qual que é a força que falta, que é a última força que eu deixei de propósito para terça, que é a surpresa, tá bom? Cirlei, Arlete, Márcia, obrigada pela presença sempre de vocês. O restante que apareceu aí também, eu nem vou citar o nome de todo mundo aí. Minha mãe, a Ali, o Hélio, a Van, a Débora. Nossa, gente, tudo de bom. É uma delícia ver vocês aqui. A Lilian, né? A Raquel. E eu fico bem feliz, assim, porque quando a gente fala pro outro, a Nath também, a Fer, a gente ensina, né? E a gente fortalece o nosso aprendizado dentro de nós também. A Cris. Então, eu acho uma delícia, assim, sabe? Falar sobre o que eu estudo e poder contribuir, mas também contribuir comigo. E aí, nesse restinho de tempo, eu sei que vocês já estão carecas de saber, mas tem gente aqui que não sabe que nós estamos ministrando um curso de forças de caráter. Os professores sou eu e o Reinaldo Paiva, que foi nosso aluno e é nosso mentor da formação em psicologia positiva. E a gente vai ministrar um curso básico de forças de 4 horas no dia 6 de junho, ao vivo e online, para a gente entender, Regina, como que funciona tudo isso, como que a gente pode lidar com isso. Eu estou estudando muito, estou aprendendo muito mais do que eu sabia e eu quero trazer, assim, coisas muito legais para vocês, porque isso realmente, gente, quando a gente começa a conhecer, entender, saber aplicar na nossa vida, isso, olha, dá uma virada de 360 na vida. E não é promessa de autoajuda aqui, nem de influencer digital, porque eu não sou influencer digital, mas é de quem já viveu na pele, e eu acho isso fantástico, tá? Então, o link para as inscrições está na bio, você tem direito a levar uma pessoa, pense naquela pessoa que, assim, precisaria desse tema, né? E você pode levar essa pessoa gratuitamente, e é isso aí. Gostei muito de fazer essa live solo, falar sobre as minhas fraquezas, e gostei muito de ter vocês aqui comigo, tá? Beijo grande e até amanhã com o Eneldo e com o Henrique. Tchau, gente.